até onde vai a extensão dos novos poderes do Luffy. O homem que apareceu há um tempo atrás como o deus dos gigantes, né, aparecendo de cima com uma forma imponente, diferente, agora repete o mesmo feito segurando um trovão, né, sendo algo parecido com o deus do trovão, o Zeus, o Thor da vida. E a gente já viu anteriormente que na luta contra o Enel, ele conseguia tocar no Enel, bater no Enel à vontade, né, tocando a própria eletricidade que era o corpo do Enel. Então, isso acontecer agora não é nenhum absurdo. Mas até onde vai essa extensão dos poderes do Luffy? Será que ele pode fazer isso com outros elementos? Ou será que isso é só submetido ao raio? Vamos tentar entender isso e também falar algumas outras coisas sobre o capítulo 1046, principalmente sobre essa capa que possui uma importância talvez muito grande para a obra. A invasão dos piratas do Barba Negra, a Whole Cake, está cada vez se tornando mais real, e essa silhueta, essas duas silhuetas que aparecem, deixam isso um pouco mais claro. Mas será que são realmente eles? Né? Se a gente for pensar, a maior possibilidade seria talvez eles, a Germa, para tentar recuperar os seus irmãos, obviamente, apesar que o Jude, né, a gente não sabe se ele realmente liga para eles ou não, ou a Marinha, lembrando que se o Barba Negra foi para Whole Cake, a Marinha com certeza também vai estar em Whole Cake, né? A gente sabe que teve um movimento feito pela Marinha e que o Barba Negra iria copiar, né? Iria participar desse movimento tentando pegar algo antes deles. E o que pode ser esse algo? Seria muito óbvio a gente pensar que, oh meu Deus, o Barba Negra está invadindo Whole Cake só para pegar o Road Poneglyph. Seria a escolha mais óbvia, mais prática e bem justa, mas eu acho que ele pode ter um plano maior por trás disso, né? A gente sabe que a Marinha poderia ter feito movimentos anteriormente para tentar caçar esses Road Poneglyphs, porque teoricamente, se eles querem impedir que as pessoas cheguem em Laugh Tale, eles têm que se mover contra isso e não ficar só estacionado ali na base de Marineford. Então, algo está em Whole Cake que eles querem, que pode ser de muita importância. Esse algo, eu acho que é a Purin. Por quê? A Purin, ela vem de uma tribo que consegue ler os poneglyphs, né? Ela tem a capacidade, isso foi dito pela Big Mom, por mais que ela não tenha despertado, isso é um poder que, se realmente se concretizar, é muito forte. Além disso, o fato que ela tem uma fruta que simplesmente consegue manipular memórias pode ser um fato aí para o governo mundial querer se mexer para tentar buscar essa fruta de alguma forma. E para o Barba Negra também. Imagina você ter um homem que tem um teleporte natural, que é o Lafitte, né? A gente já viu ele se locomovendo pelo mundo sem entender muito bem como que ele tá fazendo aquilo. E além disso, ele conseguir manipular as memórias. Imagina quão fácil esse cara consegue chegar em Mary Joyce e saber de segredos que, tipo, ninguém mais sabe no mundo. Então isso dá um potencial ao Barba Negra muito grande, né? Ainda maior do que ele já tem. Essa habilidade dele conseguir roubar as frutas dos usuários é algo que pode deixar o bando dele muito forte. E Whole Cake é basicamente o lar para isso. A quantidade de fruta interessante que pode ter ali, como a da Brulé, a do próprio Katakuri, a do Cracker, é muito curioso. E pro Barba Negra, sem a presença da Mama ali, a invasão dele é muito real, né? É muito fácil dele fazer isso, principalmente porque as grandes forças, né? Não só a Mama, mas muitos outros do bando dela foram para o ano. Então, apesar de, né, foram entre aspas, né? Porque não chegaram até hoje. Ainda assim, isso seria um motivo muito grande para a invasão dele a Whole Cake. A Marinha, obviamente, querendo pegar também o Road Poneglyph, assim como a Purin, eles têm ali algo a se fazer, né? Eles precisam manter o equilíbrio do mundo, e esse pode ser o motivo pelo qual a Marinha foi para Whole Cake. Como eu disse, eu acho muito improvável isso ter a ver com os revolucionários, mas eu vou fazer um vídeo mais bem detalhado sobre isso, porque tem bastante coisa pra gente falar. Além de alguns foreshadow de imagens que dão a entender que o pessoal do Barba Negra, o bando do Barba Negra, já estava até com algumas faces em Whole Cake, digamos assim. Vocês vão entender no próximo vídeo. E só para finalizar essa capa aqui, é muito improvável que esses sejam a Germa por causa das botas e da capa, né? A gente sabe que quem falta da Germa aí, basicamente, é a Reijo e o Jude, né? E o Ichid também, né? Mas a bota dos dois é diferente e, além disso, a capa da Reijo, a vez que ela apareceu, ela tinha um formato um pouco diferente, né? Eu acho que a situação mais simples nesse
momento aí seria a Marinha estar aparecendo na capa, e aí bagunçaria um pouco a nossa mente, mas por algumas outras capas que já tiveram algumas silhuetas aparecendo que dão a entender que é realmente o bando do Barba Negra está lá. E antes de começar o capítulo de fato, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que você me ajuda muito. E começando o capítulo já, a gente tem o desenvolvimento da luta de Luffy e Kaido. O novo golpe do Luffy, qual vai ser o nome dele? Como que o Luffy vai chamar essas habilidades que são completamente anormais, habilidades que simplesmente seriam socos normais que se transformam em algo muito maior e muito mais forte. E aqui a gente tem uma brincadeira, né? Kaido fica falando, ele pergunta, né, quem é você pro Luffy, e a gente tem Zunisha falando lá no fundo que aquele lá é Joy Boy, essa batida nostálgica, esse sentimento de liberdade, o destino está acontecendo, finalmente Joy Boy renasceu. Enquanto ele pensando isso, o Luffy fala o que ele é, quem ele é. Ele não quer ser chamado de herói, ele não quer ser alguém do destino, ele só quer ser um homem livre. Ele é o Luffy do Chapéu de Palha, o homem que vai superar o Kaido e ser o rei dos piratas. A mesma frase que ele já disse diversas vezes, mas ainda assim o Oda consegue deixar uma pimentinha e deixar com mais hype a cada vez que ele fala isso. É incrível. Aqui a gente tem a fala do Kaido sobre o despertar, algo muito curioso, né? A gente tem que o despertar é quando seu corpo e mente finalmente estão alinhados e suas habilidades começam a aflorar, a despertar. E acontece que o Luffy, no caso aqui, tem um poder ridículo, completamente diferente de um despertar normal, né? Uma fruta que possui propriedades de paramécia, mas ainda assim tem uma transformação como uma Zoan. E é impressionante como o Kaido não se importa com nada que está acontecendo, está só focado na luta dele, que mesmo perdendo todo o castelo, tudo que está em Onigashima, ele não se importa e ele continua focado 100% na luta. Agora sobre o despertar, é um pouquinho curioso isso, né? Como que ele realmente acontece, o que é necessário para uma pessoa despertar suas habilidades, né? A gente viu que o Luffy precisou o quê? Morrer para isso. Então, a mente do Luffy tá pensando nisso? Não faz bastante sentido, né? A situação que foi criada foi muito diferente, né? Então a gente precisa aí de algo mais claro para entender realmente como funciona o despertar. O mais óbvio a se pensar é que no ápice da habilidade de um usuário de uma Akuma no Mi, ele chega cada vez mais próximo a ponto de despertar sua fruta, né? E talvez isso realmente possa acontecer. Ao invés de aflorar uma habilidade do zero, como foi o caso do Luffy, ele possa só usar força bruta, né? Com a sua própria fruta para conseguir alcançar o despertar. Será então que o corpo e a mente de Luffy estavam no seu momento mais livre por tudo que estava acontecendo? É um pouquinho difícil entender como que aconteceu esse despertar do Luffy. Talvez a gente tenha um pouco mais de detalhes com o passar dos capítulos, né? Talvez uma explicação melhor sobre, talvez até mesmo do Zunisha. E aí a gente tem uma trocação de golpes entre Kaido e Luffy, e a gente tem a cara do Luffy se moldando no bastão do Kaido, que é engraçado, né? Basicamente ele só tá tomando os golpes e o corpo dele tá moldando, ele tá tomando porrada no corpo inteiro, não é igual o aconteceu com o Katakuri, igual aconteceu com a Akainu, não é nada disso, é só simplesmente o corpo dele abusando dessa fruta. E ele consegue devolver os golpes, mostrando essa manipulação, né? Ele consegue devolver o mesmo tipo de cena acontecendo com o corpo do Kaido. E é engraçado que ele não usa os nomes das habilidades, né? Parece que ele tá faltando um pouquinho de criatividade pro homem nessa batalha. Obviamente contém ironia, afinal essa fruta é a fruta da criatividade. E a gente tem o Luffy tossindo, né, tendo reações ao despertar. A habilidade que é a mais livre do mundo também causa problemas para ele. Utilizar o coração dele a atingir um ritmo que faça o corpo dele despertar, né, a quinta marcha, pode causar problemas para ele. Eu falei isso num vídeo e eu acho que não vai acontecer nada demais. Sendo bem sincero, eu também não sou fã da ideia do Luffy morrer ou ter alguma casualidade muito grande por causa disso. Mas obviamente ele vai precisar treinar para conseguir suprimir o problema
que a quinta marcha vai causar no corpo dele. Querendo ou não, é uma habilidade que utiliza do coração dele, então nada mais lógico do que realmente ele ter um problema. Vamos ficar de olho aí para ver se vai ser um problema muito grande ou não, né? A gente já sabe que ele está morrendo, foi dito por Kaido e por Momonosuke, então a gente tem que analisar isso com mais calma. E aí a gente tem o que está acontecendo no domo, né? O que cada Mugiwara está tentando fazer para se salvar, porque basicamente Onigashima não tem mais salvação. Tudo está pegando fogo, Zeus não consegue fazer nada, Nami não consegue fazer nada, e o Chopper provavelmente está sofrendo de tanto calor. Os pelos dele, tadinho, o homem deve estar necessitando de uma ajudinha, assim como o Beppo, né? A gente vê ele sendo carregado, não aguentando de calor, e apenas uma comédiazinha. A gente também tem uma brincadeira com o Brook sendo transformado em esqueleto, seu corpo sendo queimado. É apenas uma brincadeira do Oda aí para tentar amenizar o clima que está acontecendo lá no topo do domo. A gente vê basicamente o que cada Mugiwara está fazendo, como que eles estão resolvendo os problemas dele. Não tem nada de absurdo nessa parte aqui. O piorzinho que a gente tem é a vida do Zoro está em perigo. Assim como seu capitão, ele está com um risco bem alto, né? O que aconteceu na luta contra King foi um pouquinho complicado, principalmente após tomar o Hakai de Big Mom e Kaido. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer com o Zoro. Será que ele também não vai ter nenhum problema após o ano, né? Porque o dano que ele tomou foi bastante significativo. Então, será que isso pode afetar ele para os próximos arcos, né? Principalmente sendo Elbaf o próximo arco, o Sop ter um destaque maior seria interessante. Então, nesse caso aí, a gente teria uma queda no destaque do Zoro, no Luffy, que teriam passado por alguns problemas até chegar a Elbaf, né? Principalmente relacionados à fruta do Luffy e à luta entre King e Zoro. E aqui a gente vê o plano de Raizo finalmente sendo posto, né, em ação. A gente vê que ele criou o plano após o castelo de Oden ser queimado. O sentimento de impotência por não ter conseguido salvar ninguém no incêndio do castelo há 20 anos atrás fez ele pensar, né, numa ideia de como usar o seu jutsu para impedir que isso aconteça novamente. A água que ele segurou em Zou após a primeira lavagem que foi feita quando ele viu, né, pelo elefante, fez com que ele guardasse muita água nos seus pergaminhos, fazendo com que ele conseguisse utilizar essa água agora para limpar o Onigashima. É uma questão de detalhe bem pequeno, mas bastante interessante que o Oda usou aqui, porque é algo muito pronto, né? Se ele só tirasse isso do nada, eu acho que não iria ter muita reclamação, porque obviamente o Onigashima iria se manter até o final da luta entre Luffy e Kaido, mas aqui foi bem incrível o jeito como ele resolveu as coisas e a explicação que ele deu, né? Eu acho que às vezes o One Piece tem muita sacada do nada, e essa sacada explicada pelo Raizo aqui foi bastante interessante, bastante curioso. Eu particularmente gostei bastante, e também dá uma participação a mais pro Jinbe, que infelizmente teve talvez a pior luta aí, né? Em questão de desenho, eu gostei bastante da luta, uma luta bastante com bastante detalhes, principalmente pela fala do Rushu, mas ficou só por aí, né? A gente tem agora uma falta de importância no arco pro Jinbe. E a gente vê o castelo se revirando por causa das chamas e da água que tá chegando, né? Será que eles realmente vão conseguir a tempo de salvar a invasão? Será que o Onigashima ainda vai cair independente dessa água toda e eles só vão conseguir fazer as pessoas escaparem? Né? Pode ser uma das opções que temos aí, porque não é garantido que todas as pessoas que estão lá vão conseguir sobreviver. Então essa água seria meio que para salvar elas e não salvar Onigashima no geral. E aí a gente tem Momonosuke e Yamato discutindo, e Kaido está realmente no seu limite, está pronto para ser derrotado pelo Luffy do Chapéu de Palha. E aí temos a fatídica cena, Luffy segurando um raio, né? Super comum, sempre acontece, né? O raio que está na mão dele é bastante interessante, dá
um leque de habilidades diferentes pro Luffy. Eu tô muito curioso pra saber como que ele vai usar isso, porque não era nada esperado, né? Eu já falei diversas vezes aqui, eu achava que o Gear 5, a quinta marcha, iria ser completamente em volta de fogo, habilidades que causassem fogo de alguma forma. O Tigerman, o Lionman sempre foram pensados em relação a isso, pelo menos por minha pessoa. E essa habilidade que o Oda trouxe foi curiosa e realmente foi bastante surpreendente. Uma fruta com outro nome que tem uma transformação de uma Zoan e habilidades de uma Paramécia. Quão incrível é isso? E o quão livre o Luffy consegue ser utilizando essa habilidade. A gente está basicamente vendo isso agora. Eles seguraram um raio nesse momento aqui. É um pouquinho curioso, né? Obviamente o raio voltaria, então como é que ele vai usar, né? Será que ele conseguiu manter o raio na mão dele assim? Será que ele usou a habilidade dele para isso? Será que não? Eu acredito que não, acredito que ele só tenha pulado e segurado mesmo, e é isso aí. Kaido que lute para aguentar as novas habilidades do Chapéu de Palha, e a gente vê os dois sorrindo, indo para o final da batalha. E infelizmente a gente tem aí que não teremos mangá de One Piece na semana que vem. A gente vai ter que ficar aí esperando. Esse momento aqui a gente vai ter muito provavelmente o Luffy utilizando esse elemento, e eu tô realmente curioso para saber se ele tem capacidade de utilizar outros elementos além desse. Seria interessante, principalmente porque não é sempre que ele vai lutar que vai ter isso disponível, então seria algo pra gente analisar. E o quão forte seria também se ele conseguisse manipular todos os elementos, né? Aí seria realmente um contraponto direto pra fruta do Barba Negra, que consegue fazer isso, mas pelo jeito diferente, né? Por ela ser a escuridão e a escuridão meio que absorver todas as outras. E ao invés da fruta do Barba Negra, ele consegue manipular os outros elementos. Seria interessante, né? Numa possível luta final a gente ter esse contraste aí entre os dois. Mas a gente vai deixar isso para um próximo review. Infelizmente não, felizmente a gente está muito longe da luta do Barba Negra, porque eu estou triste que o One Piece está chegando no fim. Mas a gente ainda tem bastante tempo para aproveitar, e a luta do Kaido e do Luffy está insana, tá? Uma das melhores de todas, e eu fiquei hypado só com o Luffy falando que vai ser o rei dos piratas, coisa que dificilmente a gente ficaria, principalmente por ter uma repetição muito grande dessa mesma frase. Mas o Oda consegue tirar essa animação da gente, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, que você me ajuda muito, me ajuda a chegar nos 10 mil. E é isso, valeu, falou, eu fui.